Amém. Glória a Deus. Então, o capítulo 13, ele é considerado a obra mais grandiosa e mais profunda que Paulo escreveu. Onde Paulo ele fala sobre a superioridade do amor. Aqui ele está se referindo sobre os dons. Superioridade sobre os dons, mas sobre tudo. Sobre talentos, sobre capacidades, sobre qualquer tipo e espécie de serviço, de vocação, seja lá o que for. Esse capítulo ele apresenta versículos que são muito conhecidos e também muito citados. Mas não só no meio cristão, mas também como os não cristãos acabam citando versículos de 1 Coríntios capítulo 13, músicas seculares. Claro que as músicas cristãs têm, mas músicas seculares, como aquela do Renato Russo, que ele fala sobre amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ele fala, em uma parte dela ele fala sobre língua dos anjos. Ele cita versículos que compõem 1 Coríntios capítulo 13. Agora, a pergunta que fica é: o que é amor? Pergunta para o teu vizinho: o que é amor? Pergunta para ele: o que é amor para você? Se nós pegarmos o nosso celular, e nós, não agora, irmãos, amém? Agora o celular é só para usar o aplicativo da Bíblia, amém? Nada de WhatsApp, nada de rede social agora, amém? Já fica a dica. Mas se nós pegarmos o nosso celular e nós entrarmos no Google e fizermos uma pesquisa e botarmos o que é amor, qual o conceito de amor? Ele vai dizer que é um sentimento muito forte de afeto entre duas pessoas. Esse sentimento é tão intenso que é capaz de unir essas duas pessoas sob quaisquer circunstâncias, mesmo diante das maiores dificuldades e provações. Essa é a definição que o Google traz. Agora, muitos relacionam o amor com emoção, ou seja, o coração bate forte, as mãos ficam geladas, sente-se até mesmo um calafrio. Quem é que nunca sentiu isso, irmãos? Essas coisas que eu estou falando aqui, um calafrio pela espinha. Lembra, Luciano, primeira vez? Tá louco, hein? É, primeira vez que viu a Dona Simone viu o Luciano, aquelas mãos gelaram, suaram. O amor está no ar. Veio o dia dos namorados, aí vai ter o culto do dia dos namorados. Outros relacionam o amor com um sentimento romântico. Eles limitam o amor a algo puramente sentimental. Para outros ainda, o amor é uma atração irresistível, descontrolada. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, que uma das maiores artimanhas malignas é esvaziar o sentido das palavras. E a palavra amor, ela passa por isso, pois ela sofre e sofreu um esvaziamento. Quantas pessoas dizem eu te amo? Eu amo a Jesus. Isso perdeu um pouco do sentido do que é amor. Ela foi adulterada, ela está sendo, ou continua sendo adulterada, distorcida do seu sentido real, do seu real significado.
Amor está sendo confundido com paixão, com a prática do próprio ato sexual. E muitas vezes trazendo isso para fora do casamento. O amor me fez eu me apaixonar por alguém. O amor, eu estou apaixonado, eu amo aquela pessoa. Aquilo ali foi bateu a questão química. Então essa definição de amor, ela tem gerado o contrário do que ela deveria. Ela gera ódio, porque aí você pega uma pessoa que abandonou a outra, constrói um outro relacionamento. Tem a ver com amor? Ela tem gerado desgraças, ela tem gerado divisões, ela tem gerado lares arruinados e enfermidades em tantos. Só que aqui, irmãos, 1 Coríntios capítulo 13, ele é óbvio. E é óbvio que quando o apóstolo Paulo, ele está falando de amor, ele não está se referindo a isso tudo que eu explanei aqui e coloquei, a isso tudo que o mundo e as pessoas definem como amor. E pior do que isso, pasmem, nós cristãos. Mas o amor que ele está falando, Rivael, é o amor ágape, que é o próprio amor de Deus. E a definição, aí sim, agora, desse amor é de um amor sacrificial, genuíno, puro, santo, desprovido de interesses. Tem a ver com esse amor que nós falamos logo acima? Nós falamos primeiramente. O Júnior, o amor é aquele amor que se entrega, o amor verdadeiro. É o amor que não está baseado nas emoções que a pessoa está sentindo. Esse amor, o amor ágape, é aquele amor que se revela na atitude e nas ações. É o amor que ama o indigno. É o amor que ama mesmo sofrendo consequências. É o amor que Cristo demonstrou pela sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o verdadeiro amor, esse é o verdadeiro sentido, a verdadeira conotação de amor. É o amor pelos totalmente indignos. Esse amor vem antes da natureza daquele que ama. Do que por qualquer mérito daquele que é amado. Ei, pegou isso aí? Esse amor, ele vem antes da natureza daquele que ama. Se eu amo, esse amor vem de Deus para mim, do qual aquele que recebe não tem mérito algum de ser amado. Pegou aí? Nós precisamos ter este amor. Esse amor no nosso coração. Agora, sabendo disso, a gente fica com facilidade de nós entendermos o que Paulo diz ao ensinar a igreja de Corinto. Agora, que interessante uma coisa, que quando nós estudamos as cartas de Paulo, e aqui vários já estudaram, vários são leitores de Bíblia aqui, e quando Paulo ele se refere à igreja dos Efésios, dos Filipenses, dos Colossenses, dos Tessalonicenses, o que nós vemos? Nós vemos o mesmo, ou seja, Paulo
agradecendo a Deus e elogiando o amor desses irmãos. Agora, o mesmo não acontece agora aqui em Corinto. A igreja de Coríntios não é elogiada. Paulo até os elogia, mas os elogia, e isso nós vimos lá no primeiro capítulo, no versículo 7, quando ele elogia a igreja pelos dons. Elogia pelos dons, Michel, mas faltava-lhes o amor. Faltava-lhes a prática do amor. Diga comigo assim: o amor, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Note que esse capítulo 13, ele parece que ele interrompe um assunto. Nós temos o capítulo 12, que fala de quê? Semana passada, dons espirituais. Capítulo 13, ele fala do amor, sobre ser mais excelente que os dons. No 14 ele volta a falar dos dons. Isso aqui não foi um cochilo de Paulo, irmãos. Paulo não dormiu de toca. Ele foi intencional. Ele foi objetivo. Pois o contexto é que Paulo está condenando o que? A carnalidade da igreja de Corinto. E que há um único remédio. Há um único remédio para que uma igreja deixe de ser carnal e imatura. E esse remédio chama-se, uma palavrinha com 4 letras, que é amor. Agora vamos lá. Entre ali comigo em 1 Coríntios capítulo 13. Coríntios capítulo 13. Eu quero trazer como tema da palavra dessa noite: se não tiver o amor, nada tem valor. Diz assim o versículo 1: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Paulo começa o capítulo já cravando, já confirmando, afirmando o que ele queria falar, que o amor, ele é superior a todos os dons extraordinários. A igreja de Corinto aqui, uma igreja orgulhosa, que estava orgulhosa, porque eles tinham os dons, tinham todos os dons, e valorizavam de uma forma maior ainda aqueles dons que se revelavam de uma forma vocal, ou seja, a profecia, o dom da variedade de línguas. Então isso era muito valorizado, e isso muitas vezes era colocado como um termômetro de espiritualidade. Eles acreditavam que esses que tivessem esse dom, principalmente o de variedade de línguas, eles estavam em uma prateleira acima, ou seja, na primeira categoria de cristãos, pois eles haviam aqui alcançado um estágio no pensamento deles mais elevado, de intimidade com Deus. Então isso acabava acontecendo e fazendo com que esses
que tinham o dom de falar em outras línguas, eles ficassem orgulhosos e soberbos. Por isso que Paulo ele usa uma palavra chamada hipérbole. Já ouviu falar nisso? Hipérbole significa um exagero. Ou seja, ele fala assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. É possível, irmão, uma pessoa falar todas as línguas? Então é isso que ele está falando, é um exagero. É que nem uma pessoa, sabe o que significa hipérbole? É quando você está com frio e você diz: eu vou morrer de frio. Ou quando você diz: eu estou congelando. É uma força de expressão, você está forçando algo. É uma palavra exagerada. Então é isso que ele usa. Ele diz: ainda que eu fale. Ele não diz eu falo todas, é ainda que eu fale. Ou seja, ainda que existisse alguém na face da terra que falasse todas as línguas idiomáticas, e falasse até línguas que aqui para uns não funcionam, acreditam que existam línguas dos anjos, mas vamos dizer que uma língua espiritual. Se eu tivesse a linguagem espiritual, toda essa linguagem, a linguagem da terra, a linguagem dos céus, se eu não tivesse o amor, teria valor algum. Entenderam? É como se ele estivesse dizendo: cara, ainda que eu fale todas as línguas possíveis na terra, no céu, na vida espiritual, não teria nenhum valor se eu não tivesse amor. Aí ele fala assim: serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Esses instrumentos aqui que Paulo está citando, irmãos, para você pegar o contexto da época, eles eram usados na época aqui em Corinto, nos cultos pagãos, aonde eles adoravam ao deus Dionísio e também a deusa Cibele. Eles eram usados aqui para convocação dos fiéis, ou seja, batiam um sino, faziam um barulho com o sino e com aquele prato, né? Para que as pessoas soubessem: ó, está na hora de adorar os deuses. Agora só que, olha que interessante, porque Paulo usa esse exemplo. Por que então? Porque Paulo está querendo trazer um ensino para aqueles homens e mulheres que estavam naquela igreja, que estavam orando muitas vezes em línguas. Ele queria trazer um ensino. Ele dizia que esses instrumentos, eles eram usados lá, mas o pior do que isso, eles não tinham uma boa melodia, eles não tinham harmonia. Ou seja, produziam um som oco. Produzia um som oco. Um exemplo, um sino. Quando nós estamos perto da catedral, aqui em Pelotas, em outros lugares onde tem uma igreja que tem sino, bem, dá aquele barulho seco assim, né? E oco. Então isso causava o quê? Até mesmo um cansaço nos ouvidos. Então o que Paulo está ensinando? Que assim como um sino que produz um som, mas ele é oco, aquele que ora em outras línguas, mas não tem amor, é só barulho. Aí ele vai e continua. Ele vai no versículo 2 e diz: ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Está entendendo aqui, irmãos? Primeiramente, Paulo começa o capítulo
confrontando e dizendo: oi, deixa eu falar uma coisa para vocês, os dons são importantes, mas antes dos dons, precisa ter o amor. Depois de usar os dons, também precisa ter o amor. Ou seja, em todo momento precisa ser o amor a ferramenta principal. Então, aqui ele vai e contraria: vocês estão valorizando o dom, vocês estão valorizando o dom de variedade de línguas. No primeiro versículo ele diz isso: mas se vocês não tiverem amor, é só barulho que vocês estão produzindo. Agora ele entra e de outra vez ele entra numa hipérbole, que você já sabe o que é um exagero. Ele cita outros dons espirituais. Agora ele entra e diz o dom de profecia. E aí ele diz assim: mesmo que saiba todos os mistérios. Irmãos, existe alguém na terra que possa saber todos os mistérios de Deus? Ou alguém na história que soube todos os mistérios de Deus? Então é isso que ele está falando, ele está exagerando. Ainda que eu tivesse, ei, vocês que têm essas revelações, vocês que estão muitas vezes vivendo, dando uma profecia, cara, vocês têm um pouquinho e já estão se achando, vocês já estão achando que são melhores que os outros. Ainda que eu tivesse todas as revelações dos mistérios de Deus, mas não tivesse o amor. Aí ele continua: não só isso, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, ou seja, todo o dom da palavra de conhecimento, ou seja, eu entendesse todas as coisas, que eu tivesse habilidade para absorver e também para ensinar sobre todos os assuntos que a Bíblia coloca, ainda assim, se não tivesse o amor. Aí ele pula e fala agora de outra coisa. Ele fala da fé, do dom da fé. E ele cita um exemplo: se eu pegasse e dissesse para essa montanha, irmãos, na história nem Jesus Cristo fez isso, de mandar um monte se jogar, sair de um lugar e ir para o outro. Nunca aconteceu na história, irmãos. Mas isso fica para outro capítulo, para a gente estudar o que significa isso. Mas o objetivo é dizer assim: mesmo que eu tenha uma fé tão extraordinária, sobrenatural, que eu tenha esse dom que causa, que impressiona, que impacta, que movimenta terra, se eu não tiver amor, mesmo tendo uma fé para mover montes, se não tiver amor, nada serei. Aí ele continua, e ele entra no 13 e diz: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Aqui, agora ele cita os dons que estão na lista em Romanos capítulo 12, versos 8. Depois você pode ler. Ele fala sobre dar tudo que possui. Aqui ele está falando do dom da generosidade, ou da contribuição, tem algumas versões que dizem. Ainda que eu dê tudo que eu tenho de riqueza. E deixa eu falar uma coisa para vocês, isso acontece muito. Tem pessoas, não digo dar tudo, ficar pobre, não ter mais nada, dar tudo que tem, não, mas tem muita gente que é generosa e tem o dom da generosidade de dar coisas. Mas eu te digo uma coisa: se não tiver amor, não adianta presentear, não adianta ser generoso. Aí ele fala dentro do mesmo texto: o meu corpo, eu posso entregar também ele para ser queimado. Ou seja, se entregar como uma oferta. Ele cita aqui o dom de misericórdia, o dom de socorro, que também está em Romanos capítulo 12, versos 8. Ah, mas isso aqui ninguém faz. Faz, irmãos. Quantos morrem em nome da religião, para agradar o seu Deus? Deixa eu te falar uma coisa: quer agradar o teu Deus, ama o teu próximo. Porque o amor ao meu próximo é o meu resultado do meu amor com Deus.
O amor com Deus vem antes. Aquele que não ama a Deus primeiro não tem como amar o próximo. Mesmo que alguém fizesse isso ou faça isso, se entregue para ser queimado, dê tudo que tem, toda a riqueza conquistada, todos os patrimônios conquistados, todas as posses, heranças, seja o que for, se não tiver amor, nada disso valerá. Agora para nós parece tão assim, né? Mas para nós não é o nosso contexto, né? Que a gente pensa assim, os dons, eles tinham todos os dons. Hoje nós, muitas vezes, não fluímos nos dons, porque muitos de nós não buscam. Muitos de nós não colocam para fora o que Deus colocou dentro. Mas o sentido ainda é o mesmo, de que importa o que seja que você tenha, ou que você faça, ou que você frequente um lugar, ou que você se envolva com coisas, se você não tiver o amor, nada vale. Aí ele vai para o 4 e ele diz, agora eu vou te mostrar, eu vou falar do amor. Ele personifica o amor. É como se ele estivesse dizendo que o amor é uma pessoa, porque ele está dizendo assim, o amor ele é paciente. E eu, lendo Bíblia, entendendo e conhecendo meu Cristo, eu sei que ele está falando do meu Jesus. Não há como não dizer que ele, Deus não tem o amor, Deus ele é o próprio amor. Ele é o amor. Jesus é o próprio amor encarnado nessa terra que veio aqui. Aí ele fala o amor, ou seja, o amor é paciente. Na igreja de Coríntios, irmãos, havia divisões, contendas, disputas, brigas, divisões, facções, tudo de terrível. Ou seja, não existia paciência entre eles. Ao contrário, eles não se suportavam. Por isso que Paulo está trabalhando isso. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês, a cabeça de vocês está medindo vida cristã e espiritualidade por fazer coisas, por demonstrar coisas. Mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês que é muito mais excelente, que é o amor que vem daqui de dentro. E realmente, quando sai para fora, ele impacta. Por isso que ele vem e começa a demonstrar a importância do que é o amor. E agora o que é o amor? Ele começa a dizer para eles, cara, o amor é o que? É perseverar. É perseverar bravamente ao sofrer. Porque ele está falando de quê? De paciência. Então para a gente viver vida em comunidade, ou vida em família, ou vida a dois, ou vida com outra pessoa, a gente precisa ter o quê? Paciência. Eu não tenho paciência, então busque. O Espírito Santo é capaz de gerar paciência em nós, é um fruto. Essa paciência, ela está atrelada a perseverar bravamente diante dos sofrimentos, das infelicidades, dos aborrecimentos. Essa paciência é a força de suportar ofensas, injustiças de outros. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês, e continuar, sendo moderado, sendo tardio, não só em irar-se, mas também em punir alguém, em fazer algo, em tocar em alguém. Uma pessoa paciente é aquela pessoa que tem o poder de se vingar nas suas mãos, mas ela não faz. Eu poderia fazer, mas eu não vou fazer.
que eu me sujeito. É aquela pessoa que diz assim: eu estou de saco cheio, mas na minha força do Senhor eu sei que eu posso caminhar mais uma milha, eu posso ser mais paciente. Mude a tua palavra da tua boca, irmãos. Pare de dizer eu não tenho mais paciência. E comece a buscar no Espírito Santo a paciência. Comece a buscar no fruto. Comece a pedir: Deus, me dá mais paciência. Só que com isso também vai ter provas. E aí quem vai ter que decidir vai ser você. O que você faz. Depois ele vai e fala sobre o amor é paciente, o amor é bondoso. Outras versões dizem benigno, não diz na tua aí? O que significa? Ou seja, ele diz para os coríntios, para aquele pessoal de Coríntios, ele diz assim: mostre-se amável, sejam gentis, com a ideia de que, ei, deixa eu falar uma coisa para vocês não estão entendendo, seus coríntios. Reajam. Aqueles que perseguem, aqueles que fazem coisas más para vocês, reajam. Mas sabe que de forma, sabe? Não dando um tapa no ouvido, não ofendendo, não disputando quem grita mais. Não, mas com bondade. Seja bondoso com aqueles que maltratam vocês, seja benigno com aqueles que maltratam vocês. Sabe, é a gente ser doce com as pessoas, irmãos. É ser doce com todos. Sabe o que é o amor? É uma definição assim de que tu ama a todos, não ama quem tu prefere. O amor não está condicionado à afinidade. O amor de Cristo, ele está condicionado a uma escolha e um desejo de amar a todos, como Cristo amou, independente de quem seja. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a todos. É fácil? Não. Conseguimos todo o tempo? Não, mas temos o Espírito Santo para que nós possamos nos colocar diante de Deus e dizer: me ajuda. Ou você tem orgulho de quem você é na carne? Ou você tem orgulho de ser brabo? Você tem orgulho de ser brigão? Ou você tem orgulho de ser alguém com raivas? Se você tem orgulho, você não entendeu o que é o Evangelho ainda. É feio. Ofende Jesus, ofende aquilo que Ele fez na cruz. Não é bonito, irmão, ser aquele barraqueiro. Sabe aquela frase que tu ouviu do teu pai e da tua mãe quando tu era pequeno, que teu pai dizia: se tu for para o colégio, vai, mas não traz desaforo para casa. No Evangelho isso não cabe. Muitas vezes tu vai ter que sofrer desaforo por amor a alguém que é maior que tudo. Só que Ele é aquele que traz a verdade de todas as coisas. Não te preocupe em te defender. Se você está fazendo as coisas certas, o Senhor é a tua defesa. Aí ele fala que, seguindo o versículo 4, ele diz: não inveja. Tem algumas versões que diz: não arde em ciúmes. Eles se aborreciam com o sucesso dos outros. Eles ficavam enciumados porque o outro tinha um dom e o outro não tinha, porque um fazia uma coisa e o outro não fazia. Eles tinham inveja porque, uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Havia uma divisão, uma coisa de uma competitividade. Um desejava o que o outro tinha. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Não precisa ser psicólogo para perceber, irmãos, que nós temos dificuldade de nos alegrarmos com os que se alegram. Nós temos mais facilidade de chorar com os que choram do que se alegrar com quem se alegra. Sonde teu coração. Quando alguém recebe um elogio e você não participou, como é que você lida? Você elogia também?
você não está no meio? Você se alegra quando alguém ganha um lugar de destaque? Você se alegra quando alguém é reconhecido? Era isso. Aquilo gerava ciúmes. Você se alegra quando alguém conquista algo perto de você? Quando algum familiar teu compra um carro, compra uma casa? Quando alguém realmente troca de trabalho? Quando alguém realmente na igreja começa a viver o propósito que Deus tem para a vida dele? Como que você lida? Ei, o verdadeiro amor, esse amor aqui que é uma pessoa chamada Jesus, e o amor dele é desse jeito. Ele o quê? Ele não tem inveja. Esse amor não gera dentro de mim inveja. Esse amor gera dentro de mim o quê? Amor. Amor que gera amor. Temos extremas dificuldades, irmãos, de celebrar as vitórias das pessoas, o sucesso. Isso não tem nada a ver com Jesus, irmãos. Quantos em nome da fé, irmãos, não curte uma coisa que nós postamos da igreja aqui, de outras denominações? Eu tenho pessoas que são amigos meus, amigos, que quando vai uma postagem da igreja, eles não curtem. De quem eu conheço, eu curto. Não importa. O reino não é meu, o pai não é só meu, e o pão também não é meu. E as ovelhas também não são minhas. Quando você vê uma propaganda de algo daqui da denominação, que você vê que sai, às vezes um irmão pregando, um post, alguma coisa, como é que você olha para aquela imagem? Você se alegra com quem se alegra? Ou dentro do teu coração já diz ali, se exibindo, ali quem era para estar era eu. Essa era a igreja de Corinto. Quem era para estar pregando na igreja era eu. Quem era para estar fazendo isso era eu. Engraçado que as crianças ninguém quer. É o lugar que a gente mais aprende, é lá em cima. É engraçado que a oração ninguém quer. Ninguém vê, ninguém tira foto. Só botamos aqui para incentivar os outros, viu? Para no grupo da igreja a gente bota, para incentivar os outros de virem, pegar e entenderem que são cristãos, tá? Que não é só isso que vem aqui que são cristãos. Que cristão precisa orar. Que cristão precisa ler Bíblia. Você é cristão? Então é para você. Se você não é cristão, aí tudo tranquilo. Tem pessoas que não conhecem a sala de oração até hoje ainda. Tem pessoas que não conhecem a escola da igreja, mas queriam estar no lugar muitas vezes de outro. Não vai estar. Não vai estar, irmãos. Muitos dons, muitos talentos estão sendo enterrados por causa da nossa falta de atitude. Tudo nos tira desses lugares. Agora, marca um aniversário, uma festa, arrumo, tempo, não importa, pode estar caindo canivete lá na rua. Olha hoje aí. É isso aí. Essa é a realidade de uma igreja hoje. De uma igreja do Brasil, da igreja de todos os lugares. Uma igreja que realmente está amando o mundo, amando a sua própria vida. Mas aí você pode dizer, ir na igreja não quer dizer isso, mas 80%, 90% sim. Quer dizer que tu queira um pouco mais que os outros. Estou dizendo que seja, que não lute, porque todos nós, né? Quem é que não tem vontade de ficar em casa, irmãos? Quem é que não tem com uma chuva, um dia de hoje, batendo água de tarde, eu preparando a palavra, eu fiquei pensando e disse, que dia para ficar em casa aí. Não é verdade? Mas no momento que eu entendi, que eu disse que a minha vida é de Cristo, eu não me mando mais. A Bíblia diz que eu tenho que congregar, eu tenho que andar com os meus irmãos, eu tenho que ser corpo de Cristo. Muda tudo.
temos extremas dificuldades de celebrar as vitórias de pessoas de sucesso. Sabe aquela pessoa que está vencendo a sua carne, que está perseverando na fé? Elogie ela, valorize ela, busque ser alguém que se espelha nela e não apedreje, e não queira tomar o lugar de ninguém. Viva o que Deus tem para a tua vida, seja o que Deus tem para você ser. Deus não me chamou para ser Paulo, irmãos. Deus me chamou para ser o César, e eu quero ser o que Ele tem para o César. Se fosse para ser Paulo, eu tinha nascido há 2000 e tantos anos atrás, 2000 anos atrás. E aqui dentro, por isso que aqui não tem bonequinho de repetição, irmãos, não tem imitação em série. Ninguém precisa se vestir como pastor, ninguém precisa falar como pastor, ninguém precisa ter o cabelo como pastor. Não precisa isso, irmãos. Você precisa ser igual a Jesus, você precisa imitar Cristo. Imite o teu pastor se ele imita Cristo. Aí imite ele, não tem problema de falar o que ele fala, de ensinar o que ele ensina. Se ele está imitando a Cristo, não é dele que vem, é de Cristo. Aí ele continua, ele diz: não se vangloria. Tem algumas versões que diz: não se ufana. E também diz: não se orgulha. Ele finaliza o versículo 4 falando dessas coisas. Aqui havia muita exaltação, ou seja, se exaltavam por causa da sua performance. Era uma disputa. Agora no 14 nós vamos ver, era todo mundo querendo orar em línguas ao mesmo tempo dentro da igreja, porque um queria aparecer mais que o outro, um queria mostrar que tinha um dom, que era melhor que o outro, que era mais aceso, que era mais ativo. Nós vamos ver no 14. Então havia muita exaltação, a performance era valorizada, e o que eles faziam? Enalteciam a si mesmo. E o brabo é que muitos de nós ainda precisam disso, irmãos. Como os coríntios precisavam, muitos de nós ainda precisam. De que forma? Eu fiz, eu participei, eu coloquei a minha mão, eu dei isso, eu fiz aquilo, irmãos. Não estou dizendo que também tu não possa, tem que ser alguém assim, confidencial. Mas tem pessoas que têm prazer de dizer: minha mão estava ali, que se a minha mão não tivesse, tem meu dedo nisso. Irmãos, por favor, se alegrar com o que Deus está fazendo, amém. Mas não é só nós, não é só eu. Essa igreja, ela não é constituída do pastor. O pastor é somente um instrumento aqui, sozinho não faz nada. Olha o galeto hoje, olha as orações quando eu não estou, olha o estudo quando eu não posso dar aula, olha o culto quando eu não posso pregar. Irmãos, continua acontecendo. Quando eu não posso visitar alguém vai e visita. Continua acontecendo. Nós somos um corpo. Então não precisa competir, não precisa mostrar que você sabe, que você está envolvido. Essa palavra ufanar, que diz em algumas versões, ela significa, é como se estivesse dizendo assim: está cheio de vento. É como se fosse uma pessoa que fosse como um balão. Ela está cheia de vento, só que esse vento é de vaidades. Essa palavra ufanar, que é a mesma palavra que dizem aí para vanglória, é o mesmo sentido. Orgulho era uma grande marca dessa igreja. O verdadeiro amor de Deus nos faz perder o orgulho e gera humildade. Quer conhecer uma pessoa que realmente ama a Deus e tem o amor de Deus? Uma das marcas é a humildade, irmãos. É a humildade, não é falar que é humilde, é realmente ser humilde nas suas ações, na sua forma de viver. Olha o 5, o que diz? Não maltrata,
não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Ou seja, não maltrata, não trata mal. O que é maltratar? Olha, diz ali, maltratar, ou seja, tratar mal. A palavra mesmo já explica o que é. O que ele está falando? Não maltrata. Mas maltratar quem te faz bem? Não, quem te faz mal. Maltratar quem te aprova? Não, quem te reprova. Maltratar quem realmente senta contigo à mesa e concorda com o que tu fala? Não, com aquele que não senta contigo e discorda o tempo inteiro. Não trate mal. Sabe aquela pessoa que muitas vezes não é uma bênção aos teus olhos? Aquela pessoa que muitas vezes te incomoda, não trate ela mal, porque tratar ela mal fala de quem você é. Pegou? Não procure seus interesses, ou melhor, não procura seus interesses. Muitos estavam indo à justiça, irmãos, aqui, ou seja, procurando seus interesses, os seus direitos. Eles estavam irados uns com os outros, com causas na justiça. Por quê, irmãos? Porque ninguém queria sofrer o dano. Irmãos, depois que eu ouvi uma palavra como essa, isso eu tenho orado a Deus, e eu tenho pedido para mim entender isso. Muitos de nós, pelas relações, eu ouvi o pastor Paulo Borges Júnior falando isso. Ele diz assim, que nós temos que sofrer pela relação, e é uma verdade. Quantos de nós estão dispostos para viver uma vida sadia no corpo, sofrer com aqueles que muitas vezes ainda estão com são um dedo destroncado no corpo, que precisam ser encaixados, que ainda são grossos na tratar, ainda são infantis no conhecimento da palavra, na vivência? É esses que devem ser tratados de igual forma, bem, não de mal. Ou você só trata bem quem te trata bem? Aí qualquer um faz, mano. O mundo faz isso. Que diferença tem? Que diferença tem eu pegar e tratar bem quem me trata? Minha esposa me trata bem, eu vou tratar ela bem. Quando colocamos a causa do outro na frente da nossa necessidade, não existe contenda. Cara, a gente está muito longe de viver igreja, irmãos. Não é que você vai abandonar a tua vida, você não vai viver mais. Mas quando você para de olhar somente para as tuas causas, quando você valoriza a causa do outro, irmãos. Quer ver uma coisa? Quando nós passamos lutas, nós percebemos e valorizamos cada pessoa que nos manda uma mensagem, que vai na nossa casa, que faz. E quando os outros estão, nós somos alguém que vai, irmãos? A gente é muito bom em criticar. Quando é do meu interesse, eu quero que todos venham, me cuidem, me ajudem, mas e eu faço, irmãos? Aqui entra numa coisa do pastor e é tremendo, porque aqui nessa casa a gente sempre desmistifica a figura do pastor. Pastor é homem que nem vocês, pastor é frágil, fraco que nem vocês, ele tem uma responsabilidade. Claro que ele tem que se mostrar alguém que realmente tem posicionamento, vida cristã, sim, para ser exemplo, mas você também. Procurar uns aos outros não é papel só do pastor. Se visitar, ajudar um numa necessidade, não é só papel do pastor. O pastor não veio aqui, mas já foi 50, irmão. Já está representando esse pastor. Que aí é fácil a gente dizer, o pastor não está nem aí para mim, não sabe nem da vida do cara. O irmão fulano não está nem aí para a minha vida. Tu sabe da realidade do cara, tu vive a vida do cara, tu sabe o que ele está passando, tu sabe a correria da vida dele, tu sabe o que ele está fazendo. Então amar ao próximo é não buscar seus próprios interesses. Agora a gente passa a entender certas coisas quando a gente fica precisando dos outros. Aí a gente começa a se atentar. Quantas as vezes que a gente deixou os outros sozinhos? Agora não tente ser Deus, porque você não vai conseguir estar em todos os lugares, em todas as horas e com todas as pessoas. Relaxe. Mas também entenda que os outros também não são capazes disso. Que às vezes a gente quer que os outros sejam e a gente não consegue, a gente não pode, ele é humano igual a nós.
Então, coloque as causas do teu irmão à frente da tua. Quem é que gosta de receber um abraço no aniversário, irmãos? Pois é. Muitos de nós não se movem para ir na casa do outro para abraçar. Ah, coisa boa coisa boa, a gente sente amado, a gente sente, né? É isso, irmãos, é isso que ele está falando, é viver o amor de Jesus uns com os outros. Aí ele fala, para não ter ira, não ter rancor. Ira e rancor, irmãos, esse era um sentimento de raiva que havia dentro da igreja dos Coríntios. Essas divisões e essas diferenças que eles tinham, elas geravam tudo isso. Ou seja, eles tinham raiva uns dos outros. E quando muitas vezes alguém tentava ou se retratava, aquela pessoa perdoava, mas perdoava de boca. O coração estava cheio ainda de mágoa. E muitas vezes isso acontece entre nós. Muitas vezes isso acontece na igreja do Brasil, na igreja de Pelotas. Muitos irmãos não podem nem ouvir a voz do outro, que ficam irritados. Já não suporto mais, irmãos, que amor é esse? Que Cristo é esse? Eu não consigo mais ouvir a voz do meu filho. Eu não posso mais ouvir a voz dessa mulher, desse homem. Por favor, irmãos, que amor é esse? Que Jesus é o teu Jesus. E a mágoa, aí vai lá, a pessoa pede perdão, e a pessoa fica com aquele ressentimento, fica daquele jeito, não sai. Quando que a gente vê que uma pessoa não perdoa? Quando ela não avança, quando ela não cresce, quando ela fica presa nos mesmos traumas, nas mesmas coisas, nos mesmos costumes, nos mesmos ciclos. Tem pessoas que vivem de ciclo, 3, 4, 5 meses estão numa empolgação. Daqui a pouco 3, 4, 5 meses estão pior que estão ali morrendo. Muitas vezes o que é isso? É pessoas que não tratam realmente seu coração, não se deixam tratar por Deus, não se abrem, realmente não confessam, não conversam. Dentro da igreja acontece muito. Todo mundo está me perseguindo. Todo mundo está te perseguindo, ou tu que está com o olho errado, irmãos? Será que é? Às vezes é isso, a gente está olhando e achando que está todo mundo contra, irmãos. Quer ver uma coisa? Quando a gente não está bem nas questões, em alguma questão na igreja com alguém, parece que está todo mundo sabendo. E não está todo mundo sabendo. O problema muitas vezes é que a gente já vem carregado com sentimento de culpa, com sentimento de ter feito alguma coisa, e a gente realmente começa a olhar para desconfiado, a pessoa olha para nós e mas a pessoa não está legal, né, cara? O cara já fica até assim para olhar. Tu faz o outro muitas vezes se constranger, e aí tu acha que a pessoa está te tratando. Não é tão mais fácil a gente assumir a culpa? Não é tão mais fácil a gente olhar para dentro de si e dizer assim, cara, eu estou fraco na fé, eu não tenho orado, eu não tenho lido a palavra, eu estou longe de Jesus. Que amor eu vou ter? Não é mais fácil, irmãos? Me digam. A gente tem que parar com essas coisas, sabe? A igreja de Corinto era igual à igreja dos nossos dias. Cada um se preocupa com si e culpa os outros. Não dá para ser igreja assim. Eu não estou falando para aqui, estou falando de forma para todos nós, que todos nós, se tu não tem, beleza, Deus está te elogiando. Se tu não está assim, beleza. Que não é direta para ninguém, é o texto, é aquilo que nós precisamos. Aqui todos nós precisamos sair dessa meninice espiritual. Você se cobra como você cobra os outros? Fica uma pergunta. Versículo 6: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Se alegravam quando alguém era denunciado por algum pecado, se alegravam com a exposição de outros irmãos, nem aquele caso que aconteceu do homem que
deitou com a mulher do próprio pai. A igreja não lamentou nada. A igreja não chorou por causa disso. Diz que ela teve orgulho, se orgulhou. Parece que às vezes isso acontece dentro da igreja. Uma hora vai cair a máscara. Parece que um torce para o outro ser derrubado. Uma hora vai mostrar quem é. Tá, e tu? Muitas vezes a gente está, quando a gente está olhando, prestando atenção nos outros, a nossa vida, irmãos. Deus te deu uma vida, cuide dela. Aí sim, quando você cuida da sua vida, depois você está apto a cuidar dos outros. Aí ele diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem? O amor. Tudo sofre, abre mão dos seus direitos. Abre mão dos seus direitos que ele tem em favor do seu irmão. Que aí entra toda aquela questão que Paulo ensinou. Tu pode comer isso? Pode, mas para não escandalizar o teu irmão, não come. Tu sabe que tu pode frequentar, fazer uma coisa, mas por causa do teu irmão, tu não faz. Ou seja, abrir mão em benefício do meu próximo. Sofrer muitas vezes quando uma pessoa, que nem eu já falei aqui, vou fortalecer. Quando a gente vem para Jesus, a gente vem cheio de coisas, cheio de bagagem. E a gente vem cheio de coisa errada. E tem pessoas que vão num processo mais rápido, mas tem outros que são mais devagares. Cabe a nós sofrer pela relação, escolher quem tu é. Vai sofrer ou não? Tu vai querer ser um maduro ou tu vai querer ser um imaturo? Escolha. Aí ele fala: tudo crê. Aquele que está verdadeiramente no amor de Deus, ele tudo crê. Ou seja, mesmo diante de um cenário que mostra, ou melhor, que não mostra uma saída, que não mostra, aquele que está numa fé verdadeira, crendo em Jesus, ele crê que Jesus pode mudar aquela situação. Tudo crê. Ele crê naquilo que Deus permitiu passar. Olha só que interessante isso. A igreja a igreja regida no amor de Deus está sempre disposta a levar em conta as circunstâncias e ver nos outros o melhor. Às vezes a gente chega com aquela frase: eu desisto. Como pastor a gente fala muito isso. Eu já falei várias vezes. Na minha carne eu desisto, irmãos. Mas daqui a pouco, no espírito, eu já estou fazendo tudo de novo. Eu já estou tentando de novo. Eu já estou acreditando de novo. Acreditando que a pessoa pode mudar. Que dessa vez vai 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Dessa vez vai. Assim é em casa. Por que a gente não desiste da mulher, não desiste dos filhos? E às vezes é 10 vezes, é 15 vezes, é 20 vezes. Às vezes por que a esposa não desiste de nós? Os filhos não desistem do pai? É 10 vezes, é 15 vezes. Porque tem amor. Porque tem um amor sacrificial, que tem um amor que realmente se oferece para sofrer pela relação. Está entendendo? Está entendendo? Tudo espera. Não é um otimismo visual. Estou vendo as coisas acontecer. Estou esperando porque eu estou vendo. Não é isso. É um amor que não me deixa conformado com aquilo que está bom ou com aquilo que está ruim. É um amor que me leva lá para frente. É uma confiança que olha para a vitória final. Uma vitória final baseada não na minha força, no meu desempenho, mas na graça de Deus. De que Ele, através desse amor, Ele vai me levar até o final, Ele vai me impulsionar.
Ele vai me fazer ser alguém que consegue esperar. Porque tudo espera. Os caras já estavam assim, não vinha, e falava da volta de Jesus, e Jesus está voltando, e não estava voltando, e 2000 e poucos anos não está voltando. Irmãos, tudo espera. Esperar, também no sentido de ter essa mesma coisa com relação a ser paciente, ser calmo, confiar em Deus, esperar em Deus. É isso. Tudo suporta. Aqui é como estivesse falando de uma resistência de um soldado. Aqui tem o Júnior que serviu, o Michel também serviu. Também serviu. A resistência de um soldado que no calor da batalha ele não fraqueja, mas continua vagarosamente lutando, mesmo cansado, mesmo exausto da batalha. Ele vai, segue de forma constante, segue de forma resistente. É isso, suportar, irmãos, resistir à adversidade. Somente quem está nesse amor verdadeiro, quem está arraigado nesse amor, quem realmente está arraigado em Cristo Jesus. Aí ele fala no 8: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Aí ele está falando o quê? Ele está dizendo: o amor, ele nunca morre. O amor, ele vai ser a única coisa que vai perdurar pela eternidade. Ou seja, Coríntios, não valorizem as profecias mais do que o amor, não valorizem as línguas, não valorizem o conhecimento mais do que o amor. Usem tudo isso para exercer o amor. Aí ele fala: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, a revelação completa só vai vir quando Cristo vier no final. Nós não temos a capacidade, nós conhecemos em parte, não há como conhecer tudo. Aí ele fala no 10: quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. O que é o perfeito? O que é vir o que é perfeito, irmãos? Aqui existem pessoas que acreditam que Paulo estava se referindo ao cânon bíblico, a finalização do cânon bíblico, que havia finalizado o cânon bíblico e aquilo ali era a perfeição. Não é isso. Até porque pensa diante de um cenário, te coloca diante de Paulo, como se você fosse vivendo aquele tempo lá e você fosse um dos coríntios, você sentado lá. O que você realmente pensaria que é? Cânon bíblico? Não. Quando vier o que é perfeito, quem é perfeito, irmãos? Jesus foi, mas ele vai voltar. Quando vier o que é perfeito, aí sim. Aí diz a palavra: o que é imperfeito desaparecerá. Aí ele fala no 11: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O que ele está falando aqui, irmãos? Trazendo dentro desse contexto que ele está falando: ei, brigar por dons, disputar por essas coisas, ter tudo isso que eu já falei aqui hoje, né, que nós reforçamos, isso nos torna pessoas que são infantis. Ou seja, fala como menino, pensa como menino, raciocina como menino. Aí Paulo diz: quando eu entendi que essas coisas não têm valor, que eu entendi que o amor é a principal ferramenta de um cristão, eu deixei para trás as coisas de menino. Isso nos faz amadurecer, amar a Deus e amar ao nosso próximo. Aí ele fala: agora pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Aqui eu preciso dar uma explicação sobre o espelho. Os nossos espelhos hoje, tu vai na frente do espelho e ele tem a definição exata de quem, da nossa imagem.
da nossa feiura, ou se é bonito, né? Aparece tudo, aparece os pés de galinha. Então não é desse tipo de espelho que ele está falando. O espelho daquele período, daquele tempo, ele era feito em material de bronze polido. E esse bronze polido é como se tu tivesse e polisse um carro, o capô de um carro ou a lateral de um, polindo o carro todo e tu fosse lá e te olhasse, tu não tem uma definição certa de quem tu é. Tu não consegue ver bem. Tu não consegue ver se tu está despenteado. Eu não tenho cabelo, mas quem tem? Está, né, com alguma coisa, se tem alguma coisa no olho, sei lá o que for. Não consegue. As mulheres têm um pelinho, né, que tem que tirar. Então, era isso, não tinha essa definição. Agora, ele diz assim: nós vemos de uma forma turva, de uma forma ainda incompleta, ineficaz, mas nós vamos ver Ele. Ele está falando de quê? De contemplar esse amor que é Cristo. Nós veremos Ele face a face. Ah, cara, isso tem que ser, que queima no nosso coração, irmãos. Eu quero ver o meu Jesus, eu quero morar com o meu Jesus, eu quero ver Ele como Ele é. Ah, cara, eu não sei vocês, mas eu tenho minhas curiosidades. Às vezes eu fico pensando, como é que será que é Jesus? Ah, eu tenho curiosidade. Aí ele diz: agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Ou seja, hoje é um espelho, é turvo. O conhecimento é limitado, é gradual. Nós conhecemos Jesus ainda de uma forma, mas nós vamos conhecer Ele como nós somos plenamente conhecidos. Aí ele finaliza o capítulo no versículo 13, ele diz: assim, permanecem agora esses três, agora, naquele momento: a fé, ainda nos nossos dias também, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O que vai acontecer? A fé, quando Jesus voltar, não vamos precisar mais dela, porque já vencemos e estamos junto com Ele. A esperança, não é esperança relacionada ao vocabulário do Aurélio, porque esperança no vocabulário ela traz dúvidas. É uma esperança que pode ou não pode acontecer. Não, a esperança bíblica é a certeza de que vai acontecer. Isso vai ficar também aqui, porque Ele já vai ter vindo. Mas uma coisa vai perdurar, que vai ser o amor. Esse mesmo amor que nós temos por Ele aqui é o que vai nos levar a morar com Ele no céu. Que você possa sondar o teu coração, a tua vida, que você possa ver e ser crítico contigo mesmo, se você realmente tem tido esse amor, se você tem um amor de Deus realmente impregnado no teu coração, para você amar o teu próximo como a você mesmo. Amém? Vamos ficar de pé.